Boa noite, irmãos. Olha nós aqui outra vez para compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado, né? Comigo, aqui em casa, nas nossas refeições, na nossa mesa, que o Senhor tem ministrado no nosso coração através da palavra. Então, que o Senhor te abençoe com isso que eu vou compartilhar hoje. Que também, na verdade, é uma continuação daquilo que a gente já tem ouvido na igreja, né, nos cultos, sobre o arrependimento, tá? Eu vou ler o Salmo 19, se você quiser me acompanhar. A partir do versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Esse texto é muito interessante porque traz a palavra como nosso referencial, como nosso referente de verdade, de pureza, de caminho a seguir. E meditando sobre a palavra que a gente tem ouvido, sobre arrependimento, muitas vezes eu tinha uma visão ingênua de que arrependimento era só pedir perdão e estava tudo certo. E quando a gente é criança, quando a gente é imaturo, é assim que a gente ensina, né? Para as minhas sobrinhas, para as crianças, peça perdão para o seu irmão, vai se arrepender, vai pensar lá no seu cantinho. Só que arrependimento é mais do que pedir perdão. Arrependimento é revisitar algumas circunstâncias e permitir que o Espírito Santo nos leve a entender mais profundamente os nossos erros e as motivações do nosso coração. E isso só é possível através do Espírito Santo e da palavra. Porque, como ele diz aqui, quem pode discernir os próprios erros? Eu, com certeza, não. Enquanto eu era mais nova, eu estava mais à frente da equipe de louvor. E, ai gente do céu, já falei isso algumas vezes, mas eu achava que eu arrasava. Mas o Senhor tem uma maneira de nos constranger, né? E o tempo passou, as coisas mudaram. Quando eu mudei para Londrina, foi um período difícil para mim, porque na época eu ainda tinha uma visão muito vitimista de algumas situações que a gente tinha passado como igreja e pessoalmente, né? Eu meditava naquele Salmo 73 e me identificava com o salmista que falava o tempo todo: o Senhor não olha para quando a gente faz as coisas certas, a gente faz a vida inteira as coisas certas e aí Deus só abençoa o que não faz nada, o que faz as coisas do jeito errado. E eu fui com esse pensamento lá e foi muito interessante. Acho que eu já comentei com algumas pessoas que teve 2 momentos que me marcaram muito. Um primeiro momento foi quando eu fui
ter uma conversa com os pastores lá, o pastor Pedro e a pastora Raquel, logo que eu cheguei, poucos meses depois que eles já me conheciam um pouco da minha história e tal. Foi um dia antes do encontro com Deus, que eu fiz lá. E uma das coisas que a pastora Raquel me falou, ela falou assim, você tem um senso de justiça próprio muito elevado. Só que isso me prejudica, porque eu achava que eu sempre estava certa. E os irmãos de Tatuí sabem que muitas vezes eu comento na pregação que, como eu gosto de estar certa, como eu acho que eu sou justa, como eu acho que eu sou boa, né? E misericórdia, como o Senhor, a gente é cego. E quando nós temos esse tipo de pensamento, eu fazia exatamente isso. Achava que eu era vítima das circunstâncias, porque eu tinha feito tudo certo. Eu nunca tinha errado, nunca tinha feito nada com intenção. Me perdoe, não tive intenção de te ferir, não tive intenção de machucar. E aí eu fui pro encontro, né? Conversei com ele depois dessa bordoada da pastora, né? Aí eu fui pro encontro. E no encontro, poucas vezes eu tive situações assim na minha vida, eu tive uma visão. E nessa visão eu vi uma videira. Quando eu fui para a Argentina, alguns anos atrás, a gente foi visitar uma plantação de uvas. E a videira, ela é uma árvore muito resistente. São centenárias, assim como as oliveiras, né? Elas sobrevivem a climas hostis. Então, Mendoza, por exemplo, que é onde eu fui, é deserto. Então, não chove. Então, as plantas, elas têm raízes muito profundas e elas vão buscar bem no fundo, sofrendo, fazendo muita força, puxar os nutrientes da terra e aí elas produzem as melhores uvas. Por que eu estou falando isso? Naquele momento eu tive essa visão de uma videira bem ressecada, mas ainda viva. E ali eu guardei isso no meu coração, não sabia muito bem o que significava, né? Eu tive algumas interpretações, o Senhor quer que você aprofunde no relacionamento com Ele, e isso também era verdade. Mas hoje eu vejo que esse aprofundar das raízes também fala com relação ao nosso arrependimento. De não ser um arrependimento superficial, de ser um arrependimento profundo nas nossas vidas. Não um arrependimento só porque eu feri alguém, mas porque eu tive intenções no meu coração, a iniquidade que habita em mim, o mal que habita em mim, como o apóstolo Paulo fala, muitas vezes se manifesta e eu não consigo perceber, e eu não vejo, ou eu me nego a ver, né? Então, quando o salmista fala aqui no versículo 12, quem pode discernir os próprios erros? É uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes, sem o Espírito Santo, a gente não consegue discernir os próprios erros. Nós ou caímos numa superficialidade, por ver que ferimos alguém, mas de fato não entendemos. Como é que eu ouvi uma vez? Se eu fiz alguma coisa de errado, ou se eu fiz alguma coisa que feriu você, me perdoe. Sem analisar e sem perceber que de fato você realmente fez alguma coisa, ou fez algo, ou falou algo que feriu. Então a gente se coloca sempre no se eu fiz, se eu machuquei, sem discernir de fato a nossa intenção no momento. Então, sem o Espírito Santo não é possível a gente ter uma visão real dos nossos próprios erros, das nossas próprias falhas e mais ainda das nossas intenções. Então, que o Senhor nos conduza nesse caminho de arrependimento profundo, em que eu não me arrependo só pelo fato que eu feri, mas que eu, diante de Deus, tome consciência que o mal, a malignidade ainda habita em mim, a iniquidade habita em mim e muitas vezes flui muito facilmente, né? A gente fere com tanta facilidade. E aí, quando o Senhor vai nos levando, vai nos conduzindo, eu voltei para Tatuí
E foi um choque de realidade, né? Perceber que quando você sai do seu ambiente, depois você volta, muitas coisas clareiam. E eu percebi que eu fui altiva, fui soberba, arrogante, sem misericórdia. Nunca tive percepção, né, do quanto isso agredia algumas pessoas, alguns irmãos na igreja, na minha casa. E é difícil você se perceber. Foi uma situação, foi um momento difícil, mas que o Espírito Santo estava lá comigo, me conduzindo nessa jornada de arrependimento. E com isso a gente consegue uma expansão da nossa realidade. Porque antes eu via a realidade apenas por um pequeno buraquinho, né? Por uma pequena fresta, que era o meu vitimismo, porque, né, ninguém me entende, porque ninguém sabe o que eu passei e tal. Depois, quando você entra em contato com a palavra de Deus e o Espírito Santo vai nos conduzindo a revisitar algumas situações, revisitar e ser confrontado por algumas situações, por pessoas até, a nossa visão da realidade vai expandindo, vai abrindo. E a gente vai percebendo que por trás de tudo aquilo que a gente achava que tinha de bom, na verdade, muitas vezes nossas intenções não são boas, né? E nós aprendemos aí, de fato, a nos arrepender, né? A voltar atrás, a mudar a postura, a sair da frente do Espírito Santo e a entender que é só pelo Senhor que nós somos transformados. É só pela misericórdia de Deus que nos purifica, que nos limpa de toda iniquidade, que nos limpa de toda maldade, né? Como ele diz aqui no versículo 13. Guarda os teus servos dos pecados intencionais, que eles não me dominem, que a maldade não nos domine, né? Que o Senhor nos leve a esse arrependimento profundo, né? Que não apenas superficial, que tampe uma ferida, mas que vá a fundo e veja qual é a motivação, qual é o profundo daquilo, da onde que veio isso, né? Quando o homem caiu, o pecado entrou dentro do ser humano e ali as nossas motivações muitas vezes são motivadas, as nossas ações muitas vezes são motivadas pelo pecado, pela iniquidade, né? Que é o que fala a palavra. Então, que o Senhor nos leve a ser íntegros, né? Que o Senhor nos conduza nesse caminho de arrependimento, de revisitar algumas situações para que a gente de fato seja íntegro e nos tornemos inteiros diante do Senhor, reconhecendo que a cada ceia, como a gente tomou a ceia agora, nesse domingo, quando o pastor falar ou quando a gente lê na palavra, cada um examine-se a si mesmo, que a gente possa de fato fazer isso, nos analisar a nossa própria vida e pedir para o Espírito Santo que Ele tenha misericórdia de nós, quando nós nos deparamos com nossas falhas, as nossas más intenções, que Ele nos leve de fato a nos arrepender e a sermos transformados. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. E aí sim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que quando nós meditarmos na palavra, o Senhor se agrade de nós. Se agrade de ver a nossa intenção de consertar. Não só a nossa vida, né, no sentido do material, das nossas relações, mas nos consertarmos. Nos consertarmos com a nossa história, nos consertarmos diante dele, nos arrependermos, nos voltarmos para ele
para a retidão da sua palavra, como diz aqui nos versículos anteriores, que Ele nos leve pela retidão da sua palavra ao verdadeiro arrependimento, que é profundo e que realmente é transformador. Então eu queria, com isso, deixar algumas dicas para vocês. Converse com alguém, né? Com seu familiar mais próximo, a pessoa que mora aí com você. E mesmo que doa, revisite algumas situações. Aos poucos, peça para o Senhor conduzir e que o Senhor traga luz, né? Para que não haja, como ele diz aqui, pecados desconhecidos, né? Feridas encobertas. Então, que o Senhor nos conduza nesse caminho de arrependimento e que a gente realmente se torne íntegro, né? Não, como uma árvore que tem raízes profundas no Senhor, na palavra, que vai buscar a água lá embaixo, no mais profundo. Tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso e até a próxima.